Bom, condutores e isolante elétrico. Qual é a diferença entre os dois? Então assim, ó, sempre com um esquema bem simples para a gente poder, suficiente para a gente poder entender. Então assim, ó, depois de ouvir aquela explicação do elétron livre e do elétron comum, a gente vem aqui nesse pequeno vídeo e vai ficar mais fácil de compreender a diferença principal entre um isolante e um condutor elétrico. Bom, começando pelo condutor. O condutor é aquele material que permite a passagem da corrente elétrica com grande facilidade. Por quê? Porque na sua composição tem muitos elétrons livres, né? E os elétrons livres, que aqui eu representei apenas por um, mas são infinitos elétrons livres, né, num pedacinho de metal que existe. Então isso faz com que seja muito fácil da corrente elétrica fluir por ele, né? Porque se eu aplicar, é o que acontece com os aparelhos, né, elétricos, que o circuito dele lá dentro é condutor, significa que tem muitos elétrons livres lá dentro. Então, quanto mais elétrons livres tiver, quando eu aplicar aquela diferença de potencial entre as extremidades desse condutor, quando eu ligar na tomada, como eu já expliquei no outro vídeo, o que vai acontecer? Esses elétrons livres vão saltar para o lado do potencial positivo, e quanto mais quantidade eles estiverem lá dentro, mais fácil essa corrente elétrica vai fluir, tá? Então, mesmo entre condutores diferentes, vai ter diferença de quantidade de elétrons livres, né? Quanto mais elétron livre tiver, melhor condutor ele vai ser, né? Então é mais ou menos isso. E aqui a representação gráfica, ou seja, aqueles meus 3 átomos, né, com os elétrons comuns, mais aparecendo elétron livre aqui, para caracterizar que ele é condutor, tá? O isolante. O isolante são aqueles materiais que tem muito poucos ou nenhum elétron livre na sua composição, né? Fica mais fácil imaginar para a gente entender melhor, ele sem elétron livre nenhum. Então o que acontece? Ó, se eu tirar esse elétron daqui, esse elétron livre daqui, ó, se eu tirar ele daqui, o que vai acontecer? Vão ficar apenas elétrons comuns. Aí, quando eu aplicar a diferença de potencial aqui, ó, supondo que isso seja um pequeno pedaço de condutor, ó, quando eu aplicar a diferença de potencial aqui, o que vai acontecer? Eu posso colocar o positivo deste lado e o potencial negativo, o polo negativo desse outro lado. O que vai acontecer? Os elétrons eles não vão correr lá para o potencial positivo. Porque os únicos elétrons que tem aqui são os comuns, que estão presos aos seus núcleos de forma muito forte, então eles não vão sair daqui, né? Teria que ter uma diferença de potencial aplicada entre essas extremidades muito grande para conseguir arrancar eles daqui, né? Mas numa situação normal, isso não vai acontecer. Então esse material ele vai se tornar isolante, ou seja, ele vai ter dificuldade de conduzir a corrente elétrica, né? Nunca digam assim, isolante é aquele material que não conduz eletricidade. Não, porque isso não é verdade. Se aumentar a intensidade da diferença de potencial, pode acontecer de conduzir, né? Então, todo isolante é um isolante até um certo ponto. Eu sempre dou o exemplo assim, ó, pega um colete à prova de balas. Todo colete à prova de balas, o que ele é feito para fazer? Impedir que a bala passe por ele. Só que todos eles são fabricados para resistir até um certo calibre. Se eu atirar com um calibre maior, ele vai passar. Então, ele vai dificultar a passagem da bala, não necessariamente impedir, né? Então, é a mesma coisa que acontece aqui, fazendo essa analogia com o colete. Então, este aqui vai ser o isolante, porque o fato de não possuir elétrons livres aqui, ou possuir em muito pequena quantidade, vai fazer com que seja muito difícil a corrente elétrica passar por aqui, tá? Então, se a corrente elétrica é um movimento de elétron livre dentro do condutor, a primeira coisa que eu tenho que ter é elétron. Se eu não tiver elétron, fica difícil, é que nem fazer feijoada sem ter feijão, tá? Basicamente isso, certo?